Abrir holding virou moda nos últimos anos, mas eu posso afirmar que tem muita holding mesmo, que foi aberta de forma errada. E pior, vai fazer muita gente pagar mais imposto do que poderia. Inclusive, vai aumentar a carga tributária de muitas pessoas. E quando a gente fala de holding, a grande premissa é ser uma consolidadora do patrimônio da família, com a ideia justamente de pagar menos impostos e facilitar o processo sucessório. E o grande ponto é que a holding ela é um dos mecanismos para fazer isso, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre esses tópicos. E para começar, eu quero trazer você para a tela do meu computador para a gente falar sobre as três premissas básicas quando você vai abrir uma holding, porque existem três frentes de trabalho que precisam fazer sentido. Antes disso, é importante lembrar que existem vários tipos de holding, eu não vou abordar todos aqui nesse vídeo por motivos evidentes, e também não vou falar sobre todo o processo, tudo que envolve uma holding, porque isso aqui é um vídeo no YouTube, não é um curso, né? Senão fica chato, ninguém assiste até o final. Mas as três principais frentes de trabalho, quando a gente analisa uma holding, é primeiro organizar o patrimônio da família, analisar a sucessão de bens de forma facilitada, mas lembra que a holding ela não vai acabar com o inventário, isso é um ponto importante, e também a gente falar da economia de impostos, tá? Então, quando a gente fala da organização do patrimônio familiar, a grande premissa de uma holding é juntar vários CPFs em um único CNPJ. Isso porque é muito mais fácil você fazer uma gestão em uma única empresa, em um único CNPJ, do que daqui a pouco você fazer uma gestão em 3, 4, 5 pessoas diferentes. Considerando que boas partes das holdings são familiares, ou seja, compostas apenas por sócios do núcleo familiar, né, o marido, a esposa, os filhos, às vezes um irmão, alguma coisa nesse sentido, isso facilita também o planejamento familiar como um todo, né? Então é muito mais fácil você juntar todos os ativos imobiliários, todos os ativos dessa família dentro de uma única empresa, do que você tentar fazer uma gestão unificada, né, de todos os CPFs de forma separada. Um outro ponto que a grande parte das pessoas busca na holding é justamente a sucessão de bens. E quando a gente analisa uma holding imobiliária, por exemplo, existem dois passos para você constituir essa holding. A primeira delas é você fazer a entrada desses imóveis para essa holding, e o segundo passo seria uma sucessão de cotas, né, quando um dos sócios vem a faltar, e aí essas cotas dessa holding têm que ficar para os próximos sócios, tá? Quando a gente fala da entrada dos imóveis, a gente já tem que analisar que existe um custo para você fazer isso. Então, de 2 a 3% sobre o valor venal de cada imóvel que você vai colocar, já estão suscetíveis ao ITBI, que é o Imposto de Transferência de Bens Imóveis, que é de cada cidade, mas que geralmente varia ali de 2 a 3% sobre esses valores venais. Isso pode variar de acordo com novas regras, com novas legislações que porventura passam depois da postagem desse vídeo, tá? Então, quando você vai constituir a holding, você já tem vários custos, né? E dentre eles, os honorários advocatícios, todo o processo burocrático, as custas para abrir uma holding especificamente, e depois, quando você for passar esses imóveis para dentro dessa holding, você tem que fazer esse pagamento de ITBI, porque você está vendendo o seu imóvel para uma empresa, porque são entidades jurídicas diferentes. E aí, quando a gente tem a sucessão, né, de cotas, a holding ela tem um ITCMD que pode ser menor que o ITCMD na pessoa física, e isso também vai variar em cada uma das cidades e cada um dos estados. E essa alíquota ela vai variar de novo conforme cada estado. E hoje a gente tem um projeto nacional que todas as alíquotas serão progressivas e com um teto de 8%. A gente também tem dentro do Senado um projeto que estima um ITCMD na casa de 16%, e vários economistas e analistas especialistas nessa pauta que eu conversei acreditam fortemente que esse imposto vai passar para 16% em algum momento. Eu acredito que muito provavelmente no próximo mandato, no próximo governo, independentemente de quem seja, porque aumentar o ITCMD não é uma pauta impopular, não é uma pauta que tira voto, pelo contrário, é uma pauta que aumenta aí a capacidade de voto de algumas pessoas, dependendo do alinhamento do governo que entrar na presidência da República e, claro, da Casa, do Congresso e do Senado como um todo. Vamos entender como é que fica um processo um pouco mais político, mas só para você entender que essa holding ela é dinâmica, ela tem que seguir as novas legislações também. Então, isso vai variando conforme o tempo. Mas, quando a gente começou a analisar essa questão de holding virar uma moda, já não fazia sentido para muitas pessoas, e se a gente analisa um processo de aumento de carga tributária dentro desse universo aqui, ela já começa a não fazer cada vez mais sentido para cada vez mais pessoas. Então, a tendência é que a holding faça cada vez menos sentido, dependendo da estrutura dessa holding e da finalidade dela. E aí, quando a gente fala do terceiro processo, da terceira frente de trabalho, que é justamente a economia de impostos, a gente tem três principais holdings, a construção de holding, três principais finalidades, né? Que é a geração de renda, quando a gente fala de ativos imobiliários gerando renda, aluguel mensal para esses sócios da holding, né? E quando a gente tem uma holding na via de lucro presumido, a tributação dessa holding é de 14,53%. Quando a gente olha essa geração de renda dentro de um portfólio pessoa física, ou seja, os imóveis pertencendo a uma pessoa física, essa tributação é de 15% a 22,5%. Então, nessas alíquotas, a gente já vê que as holdings constituídas para a geração de renda de imóveis próprios, elas sempre
sempre vai fazer sentido em termos tributários, pelo menos até agora, como eu mencionei. Pode ser que essa regra mude mais para frente, mas essa regra especificamente eu acho difícil que ela mude. Então, se você tem 8, 9, 10, 15, 20, 50 imóveis e você aluga todos eles para geração de renda, vai fazer sim muito mais sentido, você vai ter sim uma economia colocando esses imóveis dentro de uma holding. Agora, se você compra imóveis para posterior revenda, aí a gente vai ter que começar a calcular, porque na holding esse tributo vai ser de 6,53% sobre o valor do imóvel que você vendeu. Então vamos supor que você vendeu um imóvel por R$ 100.000, o seu imposto é de R$ 6.530, é sobre o valor da venda desse imóvel. Agora, se você tem esses imóveis na pessoa física, você vai ter uma tributação de 15% a 22,5% sobre o lucro da operação. Então a gente vai ter que começar a analisar na matemática de fato, porque imagina que você comprou esse imóvel por 50 mil e agora você está vendendo por 100 mil. Você vai pagar o imposto referente aos 50 mil de lucro que você teve, enquanto na holding você vai pagar sobre os 100 mil, que é o valor da venda. Aqui sim vai variar em cada um dos casos, e aqui sim você vai ter que fazer cálculos, projeções e entender se faz sentido ou não todo esse trabalho burocrático. Porque, de novo, você também vai ter que pagar o ITBI de 2 a 3% para colocar esse imóvel dentro dessa holding quando você for constituí-la. E aí, dentro dessa premissa de economias de impostos, muita gente começou a usar a holding para organizar o patrimônio da família. Nessa moda de abrir holding à torta e direito em qualquer regra, sem qualquer critério financeiro, muitas pessoas começaram a colocar não só os imóveis da família, mas também todos os investimentos da família. E aqui que mora o principal problema das holdings, porque muitos profissionais do mercado, eles não entendem isso, que geralmente não faz sentido você colocar investimentos dentro de uma pessoa jurídica se você tem a possibilidade de colocá-lo numa pessoa física. Por que isso, tá? Quando a gente fala dos investimentos numa pessoa física, seja uma holding ou até uma empresa tradicional, você pode ter uma tributação de até 34%, considerando contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda de pessoa jurídica e o imposto de renda pago nesses investimentos. Agora, quando você tem todos os seus investimentos na pessoa física, você tem uma tributação de 0% nos ativos isentos de imposto de renda a 27,5%, dependendo do prazo que você tem esses investimentos. Na grande maioria das vezes, a tributação dos investimentos na pessoa física é de 15%, que é aquela renda fixa que fica mais de 2 anos, né? Aquele come-cotas do fundo de investimentos. Enfim, geralmente a alíquota ali é de 15%. E também agora a gente tem uma nova regra, não sei se você vai lembrar, que os fundos de investimentos exclusivos, que também eram muito utilizados pelas pessoas que têm holding, agora passam a ter um come-cotas exatamente de 15%. Então, entre você colocar os seus investimentos dentro de uma holding ou você colocar os seus investimentos dentro de um fundo exclusivo, se você só tivesse que escolher essas duas formas, faria mais sentido você fazer um fundo exclusivo e não colocar os investimentos dentro de uma holding. Na verdade, dificilmente faz sentido você colocar investimentos dentro de uma holding. Quase nunca. Salvo se você quer simplesmente favorecer a sucessão do seu patrimônio. Mas mesmo assim, existem formas muito mais simples de fazer a sucessão de patrimônio via investimentos, como eu vou mostrar um pouco mais para frente nesse vídeo. E aqui eu separei algumas alternativas para você que pensou em colocar investimentos dentro da holding ou que tem investimentos dentro da holding. Talvez seja a hora da gente trocar isso, tá? Primeiro deles é fazer os investimentos na pessoa física em 3 frentes de trabalho. Uma previdência privada que vai fazer com que a sua carga tributária reduza para 10% depois de 10 anos, que a gente tem aquela alíquota regressiva da previdência privada no imposto de renda. E aí também na parte sucessória, a previdência privada ela passa diretamente para os beneficiários que você colocar na sua previdência. Então você tem a facilidade tributária e a facilidade sucessória. Perceba que você fez simplesmente o básico bem feito, que é contratar uma previdência privada de banco que tenha uma boa rentabilidade. Isso já vai resolver 99% dos seus problemas. Então, se a ideia é fazer a sucessão de patrimônio, não faz sentido você ter toda essa burocracia de abrir uma holding se você tem acesso a uma previdência privada dentro do seu banco, da sua corretora, junto com o seu assessor de investimentos. Agora, se você tem uma carteira de renda fixa, você também vai ser mais eficiente do que se você tiver os investimentos dentro da holding, porque, de novo, vai ficar dentro daquela alíquota de 0 a 27,5%, dependendo do prazo do vencimento desse título, mas geralmente aí em 15%, principalmente em fundos de investimentos em renda fixa, se você ganha acima de R$ 50.000 por mês. Porque eu já falei aqui no canal que se você ganha acima de R$ 50.000 por mês, não faz sentido você ter ativos isentos. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards para você dar uma olhada e vou deixar também na tela final desse vídeo. E um outro ponto é você montar estruturas offshore ou usar contas internacionais. Nesse caso, você vai ter uma tributação de 15% e vai ser feita na sua declaração anual de imposto de renda. Eu também já montei aqui um vídeo no canal fazendo o comparativo entre contas digitais, LLCs e PIX, que são PJs offshore. Eu também vou deixar aqui nos cards para você
e nos comentários desse vídeo, tá? Então são algumas alternativas e, de novo, a outra alternativa são os fundos exclusivos com cotas de 15%. Essa aqui caiu um pouco em desuso por conta da tributação que passou, mas ainda é uma viabilidade. E para a gente passar para o segundo ponto desse vídeo, é importante ressaltar que existem eventos de liquidez quando a gente fala principalmente de sucessão de patrimônio. E então, por isso, exatamente por esse ponto que eu estou mencionando com você, é que uma holding, ela nunca vem sozinha, ou ela nunca deveria vir sozinha. Ela sempre tem que vir acompanhada de alguns outros produtos financeiros para que as partes sucessórias seja 100% eficiente. E um ponto importante também é que aqui vem a grande diferença entre um advogado, um contador e um consultor financeiro. Não é que um substitui o outro, é que todos se complementam dentro das suas áreas de atuação. Então, se você tem um patrimônio acima de 10, 15, 20 milhões, você tem que contar com essa tríade de pessoas para que elas ajudem você a realmente fazer o melhor investimento, as melhores escolhas na parte de rentabilidade, na parte de tributação e agora também na parte de sucessão de patrimônio, tá? No quarto ponto é que os integrantes eles precisam ter pelo menos 20% do valor repartido em cotas, ou seja, do valor dessa holding repartido em cotas, porque quando você vai fazer o processo de partilha de bens, as cotas dessa holding elas entram sim em inventário, e aí você tem um custo médio no Brasil de 20% sobre o patrimônio de uma pessoa para iniciar as custas inventariais. Então vamos supor que você tem ali R$1 milhão em investimentos na sua pessoa física e você venha a falecer. A sua família precisa ter pelo menos 20% desse R$1 milhão, que dá R$200 mil, para iniciar o processo de inventário. Ele vai ser muito mais rápido se você tiver uma holding, uma previdência privada ou um seguro e esses produtos que têm essa questão sucessória como premissa, mas você ainda assim tem a necessidade de iniciar esse inventário. Quantas vezes eu já peguei famílias que tinham 10, 15, 20 milhões de patrimônio dentro de uma única pessoa física e essa pessoa vem a falecer e o resto da família não tem dinheiro para começar o processo de inventário. Bloqueia a conta, a família fica sem acesso ao dinheiro, os custos, né, de escola das crianças, o custo de moradia, enfim, todos os custos básicos de vida ficam extremamente comprometidos. Então, quando a gente analisa esses eventos de liquidez, o que a gente tem como possibilidades para manter a liquidez da família como um todo, mesmo no processo de partilha de bens? A gente tem o seguro da pessoa jurídica, onde a própria holding contrata um seguro para cobrir esse evento de liquidez, exatamente como numa forma de pessoa física, fazendo o seguro na pessoa física para os sócios. Então vamos supor que você tem uma cota de uma holding, essa cota vale de novo R$1 milhão, né? Você pode fazer com que a holding contrate um seguro, ela mesmo pague esse seguro, no caso da falta de um dos sócios, a própria holding recebe a indenização dessa seguradora e dá início ao processo de inventário via sócios. Uma outra forma é você contratar esse seguro de vida no CPF de cada um dos sócios, e aí no caso de falta, a família recebe o valor dessa indenização e aí consegue dar entrada no processo de inventário, no processo de sucessão, através da pessoa física. Uma terceira forma também é você ter a previdência privada dentro do CPF de cada um dos sócios, porque como eu mencionei, no caso da falta desse sócio, o valor da previdência ele é repartido diretamente entre os beneficiários dessa previdência, sem passar pelo processo de inventário, e aí respeitando a legislação brasileira, a chance de você ter problemas judiciais nessa transmissão de patrimônio da previdência privada são muito baixas. Importante ressaltar dentro desse vídeo que a gente está utilizando os mecanismos que a lei prevê, mas o processo ele sempre pode existir, a judicialização desses processos sempre pode existir e o juiz pode entender qualquer coisa dentro do processo. Agora, quando a gente está respaldado pela lei, as chances de tudo sair conforme o planejado são muito maiores do que se a gente simplesmente não tiver nenhuma estratégia. E é exatamente por isso que muitas holdings elas estão feitas da forma errada, porque você vai lá no seu advogado, vai lá no contador, ele abre a holding, joga todo o patrimônio por lá e esquece da sua pessoa física, esquece de falar de sucessão, esquece de falar de eventos de liquidez, esquece de falar, né, da relação entre sócios, esquece de falar de um monte de coisa. Por isso que um advogado, um contador e um consultor financeiro que entenda desse ponto e que faça a sua defesa em relação aos seus investimentos e rentabilidade, é muito importante que você tenha essa tríade, esse trio de pessoas cuidando do seu patrimônio para que você consiga, assim, fazer um excelente trabalho. Então, se você tem holding, toma muito cuidado com essa holding, entenda se faz sentido você manter essa holding em termos de custas. Se você está pensando em abrir uma holding, toma cuidado, não é toda holding que faz sentido. E se você pensou em colocar investimentos dentro de uma holding, esquece, não faz sentido. Se você quer uma análise mais aprofundada do seu planejamento financeiro, quer conversar comigo sobre essa parte, eu vou deixar o link na descrição para você falar diretamente comigo, a gente marca uma reunião e conversa sobre esses assuntos que façam sentido para você, seja na parte de tributação, na parte de sucessão ou de eventos de liquidez. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, e eu vou deixar um vídeo na tela para você continuar olhando.